Gente, eu sou a Carol, sou aluna de estágio 4 da UDESC de Joinville, do curso de Física, e eu vou resolver com vocês hoje mais uma questão de Física do vestibular de verão de 2017, e vai ser a questão 14. No circuito mostrado na figura 3, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos interruptores abertos ou fechados. O valor da resistência R, indicado na figura 3, e daí a gente tem as opções. Então, vamos olhar devagar o nosso problema. Com os interruptores abertos, a nossa resistência R, que é o que a gente precisa, ela está aqui, e a resistência de 250 ohms, ela está em curto-circuito. E as outras resistências estão em série. Então, para esse circuito, a gente vai ter que a nossa voltagem vai ser igual à resistência vezes a corrente. Então, fazendo aí as nossas devidas substituições, a gente tem que 8 volts, que é a nossa voltagem dada pelo problema, ele vai ser igual a 400 vezes a nossa corrente. 400 por quê? Porque a gente tem 100 ohms aqui, 200 aqui e 50 e 250. Então, 250 mais 50, 300, mais 100, 400, beleza? Então, vamos lá. Dito isso, a gente consegue fazer essa continha aqui, que vai nos dar que a corrente ela é igual a 0,02 ampere. Com os interruptores fechados, a nossa resistência de 250 ohms ela continua em curto-circuito. A resistência R ela está em paralelo com a de 50 ohms. Logo, elas têm a mesma diferença de potencial. Então, no resistor de 50 ohms, a gente vai ter que voltagem vai ser igual a resistência vezes a corrente. Só que daí a gente tem que a resistência é a de 50 ohms, que é o que a gente está analisando, vezes a corrente, que é a mesma para todo o nosso circuito, 0,02 ampere. Então, a voltagem nesse resistor de 50 ampere, ele vai ser 1 volt. Então, a resistência R, ela também está submetida à tensão de 1 volt. A resistência de 100 ampere, ela está submetida a 7 volts, porque a resistência, ela vai se dividir, a tensão, ela vai se dividir ali. Então, calculando a corrente elétrica total do circuito, através aí da nossa resistência de 100 volts, a gente vai ter o seguinte. A tensão, ou a voltagem, ela vai ser igual a resistência vezes a corrente. A gente sabe que a tensão no resistor de 100 ela é 7 volts, igual a 100 ohms vezes a nossa corrente. Fazendo a nossa conta, a gente chega aqui a corrente total do circuito, quando eles, nessa situação que a gente escolheu, ela é igual a 0,07 ampere. Então, indo lá para calcular a nossa resistência R, a gente sabe que a intensidade da corrente ali vai ser de 0,05 ampere. Por quê? Porque a gente já tem uma corrente em outra parte do nosso circuito e fazendo a diferença entre essa corrente que a gente achou agora e a primeira corrente que a gente achou nas diferentes situações, mas aí a gente tem 0,05 ampere. Vindo com isso aqui para nossa expressão de novo, a gente tem que a tensão ela é igual a R, a resistência vezes a corrente. A gente tem a tensão, é 1 volt. A gente não tem a resistência, mas a gente também tem a corrente, que é 0,05 ampere. Fazendo a conta, a gente chega que a nossa resistência ela é 20 ohm. Essa informação nos diz que a alternativa correta para a questão 14 é a alternativa C. Por essa questão é isso, gente. Caso tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem me procurar. Até mais.